ditadura militar é um tema recorrente dentro do cinema brasileiro, porque é um evento histórico essencial para nós compreendermos o período moderno do Brasil, para a gente compreender como até hoje as chagas que existem deste período e que nunca foram submetidas a um julgamento de fato, ainda provocam e inspiram histórias para que o passado não se repita novamente. A cinebiografia Zé, cujo título já contém a universalidade brasileira dentro de um de seus nomes mais comuns, narra a história de José Carlos Machado, um líder do movimento estudantil que, aos 27 anos de idade, foi torturado e assassinado pelos agentes da repressão da ditadura militar. Só que, apesar de narrar fatos históricos que já foram outras vezes abordados no cinema, através de um gênero que tem sido repetidamente trazido às telas com resultados bastante questionáveis, Zé consegue ter um ineditismo, um frescor, graças às suas ideias conceituais e suas ideias executivas de encenação. Conceitualmente, o filme justapõe a objetividade histórica com a subjetividade das epístolas escritas por Zé e que são narradas da mesma maneira que eu estou gravando esse vídeo para vocês, como se o ator Kai Horowitz quebrasse o véu que separasse espectador de personagem, estabelecendo um diálogo híbrido. De um lado, um diálogo solene que respeita palavras escritas com o sangue daquele rapaz. Do outro, a qualidade cinematográfica ao romper esse véu que permite que nós sejamos os membros da família com os quais Zé se corresponde. E essa ideia conceitual é também auxiliada por decisões estéticas e formais da direção de Rafael Conde, como, por exemplo, a recusa dele em filmar planos e contraplanos, quando a câmera corta do rosto de um personagem para o rosto do outro personagem com o qual se corresponde. Os personagens aqui estão sempre encenados dentro da mesma imagem, e isto confere, ao mesmo tempo, um nível de intimidade entre eles, como se eles estivessem juntos naquela mesma situação, como também em outras oportunidades cria simbologias visuais que ajudam-nos a compreender o estado emocional deles. Em alguns momentos, nós vemos os personagens emparedados da mesma maneira que estariam se estivessem prestando depoimento para os policiais da repressão. Em outros momentos, nós percebemos certos vazios que simbolizam o afastamento dos personagens em um determinado contexto. Tudo isso narrado visualmente, não expositivamente. Mas não para por aí as boas decisões de Rafael Conde. A direção coloca os personagens para encarar fora do quadro, como se houvesse uma insinuação da paranoia crescente e que o filme vai abraçar decididamente a partir da segunda metade, quando os personagens passam a ser percebidos não apenas daquela encenação introdutória, mas também como se tivessem vistos externamente por uma entidade que os vigia, como se fossem personagens do filme A Conversação de Francis Ford Coppola, por exemplo. E o que reforça este aspecto de paranoia e de vigilância constante são também decisões tomadas dentro da edição sonora, como quando a voz dos personagens é alterada para parecer como a voz que nós escutaríamos através de fones de ouvido. Aliás, se tem uma turma que critica muito o cinema brasileiro pela maneira com que trabalha o som, Zé merece muitos elogios. E tem uma cena que exemplifica muito este momento, que é quando Beth e Grauninha estão dentro de uma fábrica têxtil convocando as trabalhadoras para uma reunião. Só que os sons das máquinas abafam as palavras delas, como se o som do capitalismo manifestado pelo trabalho têxtil estivesse abafando esse som revolucionário, essa convocatória em direção dos direitos trabalhistas. E só acrescenta a cena o fato de que as personagens da fábrica estão usando aqueles tapa-ouvidos e, portanto, já se mostram indiferentes ou ignorando o que aquelas duas mulheres têm a falar. E eu poderia continuar tecendo elogios às decisões tomadas por Rafael Conde, seja em termos de encenação e decupagem, seja pequenas decisões que significam muito para o filme, como o fato de ele não enquadrar diretamente o rosto dos agentes da repressão. Veja, nenhum deles é um personagem com um nome.
E muitas vezes nós sequer os vemos na imagem, ou quando os vemos, nós não enxergamos o rosto, mas partes de seu corpo. É uma decisão inteligente, não porque desumaniza ou porque oculta, mas porque mostra que, mesmo ausentes dentro da imagem, nós continuamos sentindo a presença deles, nós continuamos percebendo que o círculo está se fechando em torno dos personagens centrais justamente pela ausência deles no filme, pela paranoia que eles instilam, pelo estado de terror que eles provocam nos personagens. E Kai Horowitz também merece todos os elogios. Por exemplo, em um momento em que ele hesita em manifestar o seu desagravo quando descobre que o seu cunhado abandonou a militância. É como se ele pensasse uma, duas vezes antes de falar qualquer coisa que ele fosse se arrepender depois, e engolisse em seco aquilo e voltasse a escutá-lo normalmente. Eu também admiro como o ator demonstra uma insatisfação pela militância dos outros, ou pelo comportamento mais pragmático do seu pai, da sua mãe, de outras pessoas que o cercam, enquanto acredita que a sua maneira de defender o que acredita, de combater um regime que não acredita, é a mais correta, porque é aquela que lhe coloca mais perto do povo. E embora mereça destaque a ingenuidade, que talvez nem seja o termo correto, mas o sacrifício com que Zé Carlos aproximou-se da família média nordestina e ali descobriu a fome, a desolação, o desemprego, aspectos que ele não conhecia porque vem de uma família burguesa e sempre teve tudo aquilo que ele precisava, apesar do período sombrio da história brasileira. Vale também mencionar como parece, em muitas ocasiões, que é um gesto muito mais movido por uma juventude abnegada e idealista do que por um pensamento que é mais orientado para perceber que talvez jovens estudantes, naquele momento do tempo, não seriam adversários fortes o bastante para derrubar um regime tão violento e opressivo. Talvez houvesse outras formas de agir, talvez formas diferentes de lutar, não mais ou menos eficazes, apenas diferentes. E ao revelar essa contradição no personagem, como ele enxerga os outros que atuam diferente, Kyle Horowitz ainda leva o protagonista além do maniqueísmo habitual de um herói, ainda mais um herói trágico, para um herói ainda mais complexo, cuja juventude foi abreviada antes do tempo. E embora, naquele momento, as ações de Zé não tenham sido suficientes para enfrentar e derrubar o regime opressor, é como uma semente que, plantada, demora muitos anos para florescer em um grande jacarandá, que é representativo de uma solidez e de uma luta diária por aquele que acredita. Zé é um baita filme sobre a ditadura militar que apresenta-nos um personagem importante nesse período e que nos mostra que há um leque de opções para que continuemos contando as histórias que foram esquecidas e que foram deixadas à margem por tanto tempo. Para o filme eu dou 4 estrelas e meia em 5. E se você chegou agora neste vídeo do Cinema com Crítica, siga para mais críticas dos lançamentos no cinema e nos streamings.